Nosso objetivo no dia de hoje é falar um pouquinho sobre a caminhada dentro da Escola Gnóstica. O meu nome é Márcio Fará, eu faço parte do grupo da Casa Escola de São Paulo, sou um estudante, sou um buscador, uma pessoa que tem como objetivo compreender um pouquinho mais da nossa caminhada aqui, particularmente da minha caminhada aqui nesse plano. Então é um prazer estar com vocês, agradeço a presença de cada um aqui, e nós vamos fazer, no dia de hoje, uma breve explanação de como que funciona a dinâmica de estudos, como que funciona a dinâmica das chamadas casas-escolas. Nós vamos explicar um pouquinho o que é casa-escola, em busca da nossa caminhada ao autoconhecimento. Nós sabemos que a gnose ela tem um caminho de se autodescobrir, de se compreender cada vez mais, e isso tudo é suportado pelas escolas, é suportado por toda a ferramenta, tanto teórica quanto de vivência que nós temos. Esse é o objetivo no dia de hoje, que nós tenhamos aqui um bate-papo. Esse bate-papo, ele não é longo, nós fazemos as nossas reuniões, as nossas lives aqui, não mais do que 1 hora, e eu gostaria de convidar todos que, a qualquer momento, escrevam no chat a sua pergunta, e no final nós vamos deixar aí um tempinho para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham eventualmente ficado para trás. Então, nós vamos dar início à nossa conversa no dia de hoje, fazendo uma breve introdução sobre o que é gnose, alguns conceitos básicos para colocar todo mundo na mesma página, para nivelar todo mundo. Então eu peço um pouquinho de paciência para quem já ouviu alguns conceitos, mas é muito importante que a gente faça todo esse balizamento para que a gente consiga seguir dentro de uma linha explicando efetivamente o conceito da caminhada, da nossa caminhada dentro da gnose, especialmente dentro do roncador. A gnose, como todo mundo sabe, é um conceito amplo, basicamente significa conhecimento. Existem diversas formas de se definir. Eu particularmente gosto muito dessa aqui, que eu vou ler para vocês. A gnose é uma escola de pensamentos total que engloba a um só tempo o microcosmo e o macrocosmo, unindo ciência, fé e magia numa verdade única. O objeto supremo da gnose é o de casar harmoniosamente a inteligência e o espiritualismo. Dentro desse conceito do que é a gnose aqui, que o Jean Michael trouxe, para nós, aqui, nós também podemos falar que gnose é um conhecimento superior, ele é interno, ele é iniciático, que brota basicamente de dentro do nosso coração, de forma misteriosa e intuitiva. Quantos de nós já tivemos oportunidade de estar em determinado lugar ou ter uma determinada interesse num determinado assunto ligado ao autoconhecimento e necessariamente não sabe por que está ali, é aquela intuição que nos busca. E é justamente essa busca do conhecimento não intelectual, mas sim aquele que permite nós voltarmos à nossa essência eterna. Perdão. E aqui, quando eu falo nós, eu vou usar aqui a expressão, eventualmente a expressão o homem na espécie, não o homem masculino, né? Não existe aqui o conceito do homem como um ser masculino, e sim o homem na espécie, né? O gnóstico, por si só, ele sabe que, por experiência direta, não precisa seguir ninguém, nem religião,
nem a ciência. Né? A grande diferença do crente do gnóstico é que o crente é um seguidor. E tudo que julga saber, ele é extraído do trabalho de terceiros. É alguém sem ideias próprias ou alguém que não aprendeu a pensar por si mesmo. O gnóstico, por outro lado, ele tem suas opiniões. Por quê? Porque ele vivencia por si mesmo as verdades e as realidades do mundo, da vida e do universo. Um crente só tem opiniões porque jamais experimentou coisa alguma por si mesmo. Somente se limita a ler, acreditar e a seguir teorias. Ao contrário do que dizem os inimigos da gnose, isso é muito importante a gente reforçar aqui, o gnóstico não é um fanático nem um inimigo social das religiões. Pelo contrário, o gnóstico simplesmente quer saber por si só, diretamente e sem intermediários, como ir além das esferas das opiniões pessoais e das especulações meramente intelectuais. Nós, gnósticos, trabalhamos com a capacidade desconhecidas da cognição que estão dentro de nós mesmos para experimentar diretamente as grandes verdades do mundo real. Aqui nós começamos a primeira grande conexão da nossa escola gnóstica com o roncador. Eu vou detalhar mais para frente o porquê que é fundamental ter o local do roncador para que a gente possa efetivamente fazer isso que eu acabei de descrever aqui, experimentar diretamente as grandes verdades do mundo real. Seguindo adiante, nós temos aqui os pilares da gnose. Aqui, de novo, passando alguns conceitos básicos para colocar todos nós na mesma página, e também é sempre bom a gente dar uma revisada, né? Dentro dos estudos gnósticos, conceitualmente dividimos as áreas do conhecimento em 4 grandes blocos. A arte, onde estudamos a arte popular e a arte régia, os seus significados ocultos e mensagens. A arte régia da natureza é aquela que segue as leis universais da criação, nos mostrando através dos fenômenos da própria mãe natureza. E ela está diretamente conectada também com os nossos estudos alquímicos. A filosofia, que vem do grego, significa amor e sabedoria. Nesse pilar, estudamos o conhecimento das coisas por suas causas e origens, sem viés doutrinário. Aqui tem um ponto importantíssimo. Dentro das nossas escolas gnósticas, das nossas casas-escolas, nós recebemos e temos pessoas com todas as linhas do pensamento. Então, não existe nenhum tipo de viés doutrinário a respeito de nada. A filosofia, ela também pode ser considerada a pedra fundamental da gnose, uma vez que o pensamento e a inspiração filosófica são a fonte original de toda a obra gnóstica. Seu berço foi na Grécia, onde ela teve as mais exaltadas manifestações. O terceiro é a mística. Mística, religião, a palavra religião significa religare, ou ligar-se novamente com o absoluto ou a energia inteligente. Aqui estudamos a conexão com a verdade, novamente sem viés, buscando o caminho não dogmático, mas sim a vivência pessoal. Por fim, a ciência. A ciência e a espiritualidade, a ciência e a espiritualidade deveriam andar lado a lado, pois ambas se completam. Infelizmente, não é assim. Com o objetivo de transmutar tanto as energias naturais quanto as nossas vitais, esse pilar estuda todas as perspectivas dos fenômenos desse plano, sejam eles materiais, imateriais, físicos e espirituais. Eu fiz questão de colocar esse slide aqui para trazer a dinâmica de que os assuntos eles são conceitualmente divididos em blocos, mas que normalmente quando nós estudamos, existe uma sobreposição de temas e sobreposição de assuntos entre eles. Não existe essa divisão formal dos assuntos discutidos. Existe uma grande correlação entre eles.
Quando nós olhamos, então, entendemos já o que é gnose, quais são os pilares básicos da gnose, e quando nós olhamos a gnose, suas escolas e linhas, é importante a gente passar por alguns aspectos históricos aqui e compreender da onde isso surgiu para onde até onde nós estamos, né? Porque a gnose ela sempre existiu desde os tempos mais remotos, né? Porém, foi na época do cristianismo primitivo que começou a se estruturar em alguns conceitos que temos hoje como referência. É importante ressaltar aqui que a gnose ela vem, obviamente, seguindo e se adaptando, né, aos tempos à medida que a humanidade se desenvolve. Obviamente, os conceitos gnósticos lá do século I, eles são um tanto diferentes, porque você precisa adaptar para a tua realidade do dia a dia aqui, do dia de hoje, do século XXI, né? Mas os pilares, eles são aqueles 4 que eu apresentei ali anteriormente, e eles são praticamente os mesmos, né? Então, quando a gente olha o, o conceito do conhecimento, né, ah, ah, muito deste conhecimento ele foi poucas vezes escrito e registrado, e muito foi transmitido no que dentro do nosso colégio nós chamamos de boca a ouvido. O que quer dizer isso? Esse conhecimento culto, esse conhecimento que está velado, muito raramente ele foi registrado, né? E tem várias razões para isso, né? Um pouquinho para frente a gente vai abordar isso, mas basicamente ele é transmitido de boca a ouvido. Isso, principalmente, por uma origem desde a época do início lá, do início do cristianismo antigo, existia uma grande opressão romana no início, onde os estudantes gnósticos eles eram obrigados a fazer as suas reuniões e fazer as trocas de conhecimento em locais específicos, né? Sempre de forma discreta, de forma oculta, né? Porque não era permitido ter esse tipo de atividade, né? E eles acabaram utilizando as próprias residências como o seu local de estudo. E aí o que aconteceu foi que, para evitar a vigia dos guardas, eles iam fazendo como se fosse uma rotação de residências de casa, né? Sempre buscando locais diferentes para se reunir. E foi daí que esses grupos, né, que eram formados lá pelos essênios, batistas, nazarenos, etc., foi aí que esses grupos eles desenvolveram o conceito que nós temos hoje, que chama casa-escola, né? Porque eles se reuniam nas casas para fazer o seu estudo. Então, atualmente, não só a gnose no Roncador, mas outros grupos gnósticos utilizam esse conceito de casa-escola, justamente porque vem dessa época aí. Da mesma forma, como eu comentei anteriormente, os estudos eles foram evoluindo à medida que a própria sociedade evoluiu, né, o ser humano evoluiu, e as interpretações foram se adequando também em relação às circunstâncias e culturas locais. É por isso que, atualmente, hoje, existem mais de 1.500 grupos de gnósticos diferentes no mundo. Por quê? Ao passar do tempo, como eu comentei, as interpretações foram acontecendo, e aí cada escola foi se adaptando à sua especificidade, da sua região, da sua cultura, e por aí vai. Mas, principalmente aqui nas Américas, a principal linha doutrinária dos grupos gnósticos, ela é seguida pela linha do mestre Samael Aun Weor, né? O mestre Samael Aun Weor, ele foi um mestre ascensionado que esteve conosco aqui recentemente neste plano, né? Ele nasceu na Colômbia e ele viveu muitos anos na Colômbia, depois ele foi para o México, onde ele desencarnou no dia 24 de dezembro de 1977. Quer dizer, dentro da linha do tempo de outros mestres da Grande Fraternidade Branca, da Loja de Luz, ele teve uma passagem muito recente aqui. E já utilizando todos os recursos da tecnologia do século XX, ele teve como uma das missões, ele teve basicamente 2 grandes
missões, uma das missões foi justamente escrever e traduzir uma série de assuntos que eles estavam perdidos, não perdidos, mas estavam espalhados em vários pontos. Então, ele escreveu mais de 80 livros. Esses livros aí são facilmente encontrados em livrarias especializadas, né? Ele abriu mão de todos os direitos autorais dele para que essa comunicação toda, essa informação toda fosse o máximo divulgado, né? E com isso a gente também tem, por exemplo, áudios deles, eventualmente filmes até, dele dando palestra, ele mostrando toda a sua potência como um ser de luz que ele é, né? A segunda grande missão que ele teve aqui foi fazer o desvelare do arcano, que é o desvelare da energia criadora. Mas esse é um assunto para uma outra aula, é um assunto extenso, complexo, que a gente vai abordar numa outra oportunidade. Voltando ao nosso tema aqui, a principal responsabilidade das casas-escolas agora, nos dias de hoje, é transmitir esses ensinamentos, né? Grande parte deles também de boca a ouvido, mas atualmente já existe muito material estruturado numa forma de aula e conteúdo, mais ou menos como a gente está fazendo aqui hoje. Mas também as casas-escolas, dentro da sua concepção, é o local onde se realizam algumas cerimônias gnósticas, tanto externas, por exemplo, missas gnósticas, quanto cerimônias e rituais internos. Eu vou explicar para vocês um pouquinho isso aí mais para frente agora. Tudo bem. Então, nós entramos aqui nos conceitos básicos da gnose, e agora, especificamente, nós vamos fazer uma conexão da gnose com o roncador, né? E aí, a gente começa com aquelas perguntas óbvias, né? Puxa, mas se existe tanta escola gnóstica, por que tem que ter mais uma escola gnóstica lá no roncador? Ou uma escola gnóstica que a gente fala no roncador com o conceito de utilizar os ensinamentos do roncador, né? Qual a razão para esse local ser tão distante, tão ermo, né? E afinal, o que existe de tão especial nesse local que seja tão importante para ele suportar uma nova escola gnóstica, né? Mas são justamente essas perguntas que nos levam à característica única da nossa escola. E aqui eu vou fazer um parênteses e vou trazer de novo o que nós acreditamos muito, que é: não existe verdade absoluta, né? Todas as escolas têm suas linhas, nós absolutamente respeitamos todas elas, todas as escolas e linhas gnósticas, né? Inclusive, como eu comentei anteriormente, e todo o espectro religioso. Mas o fato é que Deixa eu pegar uma água aqui, desculpe. Mas o fato é que o Santuário do Roncador, no local do Santuário do Roncador, possui justamente todos os elementos necessários para o despertar da nossa consciência. A pergunta é possível fazer uma série de atividades fora? Sim, é possível. Porém, lá, por razões e características do local, algumas dessas atividades podem ser aceleradas e potencializadas. Nós vamos comentar isso aqui já um pouquinho para frente. Então, no Santuário do Roncador, nós encontramos as condições ideais para essa nossa caminhada. E essa imagem que eu coloquei aqui, ela representa justamente o despertar da nossa consciência. A forma que nós olhamos o mundo diferente, né? Comparando aqui a noite com a grande massa da população, e ali, quando coloca a cabeça para fora da noite, encontra a luz numa forma simbólica. O mestre Samael comentava nas palestras dele, inclusive tem isso escrito em vários livros, que apenas 3% da população do mundo, do planeta, tem a consciência desperta. Os outros 97% estão na parte aqui descrito de maneira ilustrativa nessa figura, na parte da noite. Então, a gnose no roncador tem como esse objetivo justamente a gente
ajudar esses 97% a sair dessa parte mais escura e encontrar com a luz, com as ferramentas e o que o nosso santuário oferece. Vamos adiante aqui. Muito bem. O que é o santuário do roncador, então, efetivamente? Aqui nós temos uma foto aérea do santuário do roncador. Na verdade, não é uma foto aérea, é uma foto de drone que nosso irmão Tiago tirou. Aqui que mostra um pouco aí a nossa estrutura lá. Mas o santuário do roncador, ele é uma fazenda de 333 hectares. Ele fica localizado no município de Cocalinho, no estado do Mato Grosso. Apenas como uma referência, nós temos aqui pessoas do Brasil todo, mas como uma referência, ele fica a 1.420 quilômetros da cidade de São Paulo. Né? Eu sempre brinco com as pessoas que vão lá a primeira vez, como eu uma vez fui a primeira vez, que é literalmente o fim do mundo, porque ele é difícil de chegar, ele é longe, ele é seco, inóspito. Esse é um lado de olhar a coisa. O outro lado de olhar a coisa, que ele pode ser o começo de uma nova caminhada, não o fim. Ele pode ser, ou ele é um local extremamente acolhedor, um local de uma energia incomum. Então, o santuário do roncador que você vê nessa foto aqui, com essas construções, ele é localizado numa grande distância dos nossos grandes centros, também, e eu vou explicar por que ele está lá, mas também para que a gente faça a nossa desconexão com o nosso dia a dia, com a nossa caminhada aqui no mundo das medidas. Esotericamente falando, o Santuário do Roncador ele está lá porque neste local é justamente aonde existe uma concentração energética muito grande de um cruzamento de linhas-lei. Linhas-lei são linhas de energia de origem telúrica, isso é da nossa própria Terra. Essas linhas, elas estão por todo o planeta e quando elas se cruzam, elas geram potentes pontos de energia. E essas linhas não são estáticas, elas vão mudando de local e de configuração à medida que a própria evolução do planeta acontece. Então, elas acompanham a evolução do planeta. Por exemplo, no passado, nós já tivemos grandes cruzamentos de linha-lei no Egito, em Machu Picchu, em outros lugares que a gente sabe pela história que foram lugares onde existiram civilizações fora do padrão do que existia naquele momento. E, atualmente, um dos locais no planeta que estão as linhas-leis de grande potência é justamente o local do nosso santuário. Nós temos uma palestra específica do nosso santuário, só um pouquinho, perdão. Nós temos uma palestra específica do nosso santuário falando especificamente sobre, detalhando esses temas das energias do santuário. Essa palestra está lá no YouTube, à disposição para todo mundo. Muito bem, mas como que esse local foi descoberto? Então, dentro do nosso grupo, nós temos uma pessoa que é a nossa instrutora, que é chama-se Deusinha. Ela é a Vestal do Roncador, então ela é a pessoa responsável por fazer toda a transmissão do conhecimento. Ela é uma pessoa sensitiva também, e ela teve como uma das tarefas identificar onde seria esse local no centro-oeste brasileiro. E assim ela o fez durante muitos anos, procurando, até que no ano de 1984 ela localizou a gruta, que é o nosso ponto central do nosso santuário. No livro que conta a história dela, Uma Vida com a Minha Vestal, um livrinho fininho, pequenininho, relata e descreve um pouco como foi esse processo aí. Já no ano de 2000, bom, de 84, ela continuou fazendo os estudos dela, continuou fazendo o trabalho necessário naquele momento, e no ano de 2002, precisamente em setembro de 2002, aconteceu o que nós chamamos de abertura do portal energético. O que foi isso? Foi justamente
o equilíbrio e a conexão da energia do santuário, principalmente a energia da gruta, com os mundos superiores. Inclusive, nessa oportunidade aí, que eu, infelizmente, não tive oportunidade de estar lá, mas acabou que apareceram várias pessoas do mundo, várias pessoas ligadas à espiritualidade, de diferentes linhas, origens, apareceram lá no local do santuário para vivenciar essa abertura do portal e desse alinhamento energético. Atualmente, no santuário, além da gruta, a gruta chama-se Gruta Santa Terezinha, mas a gente chama comumente de Gruta do Roncador. Nós também temos mais 6 construções, tanto para uso do nosso colégio, do nosso grupo de estudos, quanto para quem vai lá visitar, nas oportunidades que nós abrimos aos públicos. Todas essas construções são edificadas com uma razão específica, com uma medida específica, né? Em nosso plano futuro, nós vamos construir ainda mais 46 obras lá. Novamente, existe uma palestra no YouTube, dedicada exclusivamente sobre essas obras e essas construções. O que cada obra tem, qual é a frequência energética de cada obra, qual é a função de cada obra, para quem quiser, para quem tiver interesse de dar uma olhada lá. Seguindo aqui, aqui a gente começa a fazer a conexão do porquê que é importante ter o santuário dentro dos nossos estudos gnósticos, né? Como eu expliquei anteriormente, o santuário ele foi descoberto pela nossa Vestal Deusinha, com uma função que era identificar um ponto energético central. Esse ponto energético central, ele é oriundo de uma grande compactação de placas tectônicas, o que ocasiona uma fricção, o que ocasionado uma fricção do leito, do antigo leito do oceano, né? Nesse local acabaram sendo geradas grandes ondas eletromagnéticas de alta intensidade, e devido à grande quantidade de quartzo no local, esses cristais geram um tipo de energia chamada piezoelétrica. Significa, basicamente, ela tem a capacidade de gerar e carregar carga elétrica quando mecanicamente sob pressão ou tensão. E aí, de acordo com a própria harmonia da natureza e da geometria sagrada, essas ondas de alta frequência produzidas pelos cristais são atraídas e direcionadas para locais específicos, em forma de vórtices ou feixes. Esses locais de concentração dos feixes são denominados portais de energia. E o principal portal de energia do Santuário do Roncador está justamente na gruta, né? A gruta ela possui uma constituição de rochas de calcário dolomítico, predominante de magnésio, silício e cálcio. Basicamente, o magnésio serve para atração, o silício serve para transmissão e o cálcio serve para suporte e acúmulo de todas essas energias. Então, nós temos atração, transmissão e acúmulo. Por isso que a gruta ela é tão potente energeticamente. E tudo isso ocorre dentro da própria estrutura da gruta e da porosidade do seu interior rochoso. Então, essa composição da gruta permite a gente chamá-la como também como se fosse um reator, um acelerador de partículas para o nosso corpo, natural, sem nenhum tipo de dano ao nosso corpo físico, né? Da gruta do Roncador se expande ondas eletromagnéticas de forma circular, assim como está aqui nesse desenho, principalmente em direção ao sol nascente. Então, quando nós estamos lá no Santuário do Roncador e nós olhamos, saindo da gruta, olhando a direção do sol nascente, é justamente onde estão todas as construções, as obras sacras que nós temos, e onde está toda a parte, vamos dizer, povoada do santuário,
Aqui nesse desenho, como é um desenho esquemático, ele não está exatamente desenhado na mesma proporção que está lá. Aqui é mais para explicar como é que é feito a emanação da energia e aonde essa energia encontra os outros vórtices de energia menores. Mas toda a construção das construções, elas se dão em direção da saída da gruta para a direção do sol nascente, né? E para captar essa energia, é fundamental que sejam construídas as edificações com determinados materiais específicos, obviamente que obedecendo a geometria sagrada, para que cada um gere a sua própria frequência energética adequada. Então, a gente pode falar que o Santuário do Roncador, ele é um local de altíssima conexão interior, né? Ele fica situado no coração do Brasil, né? E essa concentração energética e essa difusão de energia para outros pontos menores de energia permite que cada construção, no local certo, seguindo o tamanho, isso é, geometria sagrada, com o material específico, permita que tenha uma frequência específica. Então, nós temos lá pontos energéticos para autoconhecimento, pontos energéticos devocionais, pontos energéticos para a melhora do nosso processo celular, pontos energéticos propícios para estudo, concentração, né? Realização de atividades que a gente chama de práticas, que são exercícios que nós fazemos. Tudo isso conectado com a energia da gruta. Então, mais uma vez, por si só, a energia da gruta ela não gera, ela é potente, mas ela precisa dos elementos adequados para que essa energia seja potencializada dentro da sua real utilidade. Então, lá dentro do santuário, toda essa estrutura energética, né, ele permite que a gente, o nosso grupo de estudos, faça práticas, vivências, e toda uma ritualística que existe dentro dos grupos gnósticos. Eu vou explicar um pouquinho isso para frente para vocês também. Então, vamos lá. Entrando aqui na parte central da nossa conversa, né? O que é o Colégio Gnóstico do Roncador, né? No Roncador? É uma escola de ensinamentos esotéricos, né? E como toda escola, e o que nós somos lá, estudantes, existe uma necessidade de um nível de aprendizado crescente e constante, né? Esse caminho do aprendizado e evolução é muito simples, né? Nós caminhamos rumo ao despertar da nossa consciência e dos nossos aprendizados em conversas, aulas, palestras, podemos chamar o nome que a gente quiser isso, como essa aqui que nós estamos fazendo, né? Porém, nem todo o conhecimento ainda está desvelado, né? E devido à nossa baixa habilidade, né, devido ao nosso pouco domínio das leis naturais, muitas das atividades, elas demandam um local com fluxo energético que nos auxilie essa execução dessas atividades e o nosso desenvolvimento. Aí é que nós fazemos a grande conexão de uma escola gnóstica tradicional com uma escola gnóstica no Roncador. O Roncador é um local que permite você fazer justamente essa conexão, acelerar essa caminhada através dos fluxos energéticos que tem lá no local. Tem mais um elemento ainda que eu já vou trazer aqui para a nossa conversa. No Roncador, nós também temos a possibilidade de executar esse nosso autodesenvolvimento e os estudos gnósticos de maneira plena, né? Além de toda a parte teórica trazida pelo mestre Samael, lá nos mais de 80 livros que ele publicou, como eu falei, nós também estudamos muito, né? O Nag Hammadi, o Pis Sofia, entre outros que formam a base teórica dos estudos. E o que suporta, para que isso suporte, né, na verdade, isso suporta toda a vivência prática neste local de alta concentração energética, utilizando essas construções devidamente adequadas ao seu propósito, né? Então, você parte de um conhecimento teórico e você faz a tua vivência plena.
O Santuário do Roncador é o único local que permite fazer isso, né? Então, a escola gnóstica no Roncador, ela é a única escola que permite você sair dos estudos teóricos e fazer um vivenciamento prático de forma efetiva em toda a sua plenitude. Então, isso tudo acontece, né, sempre com uma supervisão. Então, para todas as atividades existe um instrutor, né? Para qualquer tipo de atividade existe um instrutor. E o instrutor ele varia de acordo com o nível dos alunos, né? Então, lá no nosso caso, né, nós também temos uma instrutora, que é a nossa Vestal Deusinha, né, que foi uma das tarefas dela, foi realmente estruturar e construir esse colégio que aqui nós estamos, no qual nós somos estudantes, e também nós somos instrutores. Mas primeiro de mais nada, antes de mais nada, nós somos instrutores. E uma escola, como toda escola, ela, como eu comentei, ela possui os níveis de estudo. Cada nível de estudo tem um conteúdo específico, né? Ela possui regras, né? Para nós que já estamos no terceiro nível de estudo, né? Que a gente chama de terceira câmara, vou falar disso no próximo slide, nós temos regras rígidas, né? Existe um estatuto que pode e o que não pode fazer. Então, a caminhada do autoconhecimento baseado nos conceitos e preceitos gnósticos, ela é uma caminhada de grande realização pessoal, mas, ao mesmo tempo, também ela é uma caminhada de muitos cuidados, muitos, principalmente, deveres, né? E nós temos algumas obrigações também. Uma das obrigações que nós temos é a assiduidade, né? Não existe estudante... Perdão, não existe estudante gnóstico que faz uma determinada oração uma vez por ano, que faz uma determinada atividade uma vez por ano. Não, você precisa ser assíduo. Se você não for assíduo e fizer os seus estudos de maneira repetitiva, infelizmente nós não evoluímos. E, por fim, é preciso ter muita convicção, porque às vezes a nossa evolução ela é muito lenta, e aí nós temos um problema de não ter paciência para esperar, não tem persistência suficiente. E aí o que acontece? Muitos irmãos que entram no caminho de estudos, em uma altura do campeonato, desistem porque acredita que não teve o reforço, ou não teve o apoio necessário, consequentemente não teve a evolução necessária, quando isso não é verdade, porque o apoio, né, o suporte, ele é dado, mas a caminhada é uma caminhada muito individual, né, ela é uma caminhada por si mesmo. E cada pessoa, né, por direito de nascimento e conquista, ela tem uma velocidade diferente de fazer o seu desenvolvimento, né? Bom, então, essa parte da convicção, ela talvez seja, eu coloquei aqui por último, mas talvez ela seja a parte mais importante, porque a gente chega e você começa com uma expectativa, e aí a expectativa encontra a realidade, e a realidade é um processo de subir uma escada degrau por degrau, e essa escada, às vezes, ela é bem comprida, mas ela é muito recompensadora, ela é muito gratificante à medida que você persiste, tem paciência e segue adiante. Muito bem. Como está organizado, então, o colégio gnóstico? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela é uma estrutura basicamente muito comum dentro dos colégios gnósticos, né? O colégio gnóstico é estruturado em 3 câmaras. Então, a gente tem a primeira câmara que chama exotérica, ou estudos externos, mesotérica, já indo para o meio, e a esotérica, estudos esotéricos, literalmente, né? Para cada câmara existe um nível específico de atividades e aprendizados, né? O mais importante para cada câmara é que você tem que ter um instrutor ou instrutora capacitado. Não dá para você ter uma câmara sem você ter um instrutor capacitado. Essa é a principal razão que as escolas gnósticas, na sua ampla maioria no mundo, têm apenas 2 câmaras. E para você ter a terceira câmara, você tem que ter um instrutor que tenha o conteúdo
a ser dado para a terceira Câmara. O mestre Samael, quando montou o grupo de estudo dele, lá no México, nos anos 60, ele criou um grupo de terceira Câmara, no qual tinham 9 pessoas. Né? De novo, para cada nível é fundamental que tenha um instrutor adequado, capacitado, né? E com conteúdo para isso. Basicamente, como é que funciona, então, a dinâmica desses níveis aí? Então, você tem a primeira Câmara, que faz um trabalho basicamente nas casas-escolas, né? Que atividades são essas? Estudos de conceito, palestras, leitura, eventualmente o início de vivências, de algumas vivências lá no Santuário do Roncador, mas, enfim, traz uma base, um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Traz uma base para que o estudante ou o buscador ele se localize dentro da linha da linha que ele busca, dentro da espiritualidade, e ele começa a olhar se isso faz sentido ou não faz sentido, né? Como que é o formato, né, dessas atividades? Varia de casa escola para casa escola, né? Normalmente é uma atividade mista de online e presencial, né? Todo o conteúdo que é dado é público, e normalmente quem dá essa instrução são os estudantes e os instrutores do grupo da terceira Câmara, do terceiro colégio, que somos nós, né? Após um período, principalmente que eu comentei, de convicção e assiduidade lá no slide anterior, né? O estudante é convidado a entrar na segunda Câmara, né? Na segunda Câmara, ele continua se aprofundando nos conceitos, mas ele passa a vivenciar um pouco mais as ritualísticas internas e algumas práticas e vivências já um pouquinho mais avançadas. Basicamente, essas atividades elas acontecem também nas casas-escolas, né? E também elas podem acontecer lá dentro do Santuário do Roncador. Basicamente, o formato de atividade ele é presencial e grande parte do conteúdo ele é um conteúdo público. Isso você encontra nos livros do mestre Samael, principalmente, ou de outros escritores gnósticos, né? Quem são os instrutores? Nós, os estudantes do terceiro colégio. E aí, por fim, um nível mais avançado, né? Que depois de completar um ciclo de aprendizado, um ciclo de conteúdo, um ciclo de vivência da segunda Câmara, você é convidado a entrar na terceira Câmara ou Câmara Esotérica, né? O que é essa Câmara, esse nome? É um grupo de estudos que trabalha um conteúdo restrito, trazido pela instrutora, que é a Vestal, do Roncador. Então, ela traz esse conteúdo, né, dos mundos superiores, com autorização do Colégio dos Sábios, e, basicamente, as atividades que a gente faz são sempre lá no Santuário do Roncador, até para a gente aproveitar, esse grupo aproveitar a potência do local energética que eu comentei anteriormente, né? E são estudos internos, vivências, trabalhos alquímicos, tem toda uma ritualística de terceira Câmara, e nós também fazemos práticas avançadas, isso é, exercícios avançados, e nós dedicamos também a serviço da humanidade. Serviço da humanidade para quem leu lá As Três Montanhas, é uma das etapas do mestre Samael, uma das etapas da nossa vida, onde ele fala que nós precisamos nos dedicar a servir a humanidade. E é isso que a gente faz nos grandes encontros dos Filhos do Sol, que acontece em maio e setembro. Nós fazemos um trabalho de doação para a humanidade. Esse conteúdo que é trabalhado lá dentro é um conteúdo restrito, né? Existe todo um processo e uma forma de todas essas informações serem divulgadas, mas aqui se apresenta toda a estrutura de como funciona um colégio gnóstico, especificamente um colégio gnóstico no Roncador, tá? Bom, onde nós estamos aqui? Nós estamos nessas cidades, né? Onde nós temos
os grupos de estudos, né, ou as casas-escolas. Qual que é a diferença de um grupo de estudo e casa-escola? Basicamente, o grupo de estudo ele é o primeiro passo para formar uma casa-escola. O grupo de estudo começa quando 2, 3 pessoas que, por algum tipo de vivência diferente, decidiu se reunir para começar a ler algum livro em conjunto do mestre Samael, para fazer alguma revisão de algum texto, e começa a trabalhar aquela primeira etapa, que é a etapa inicial de informações. Logo depois, esse grupo normalmente começa a crescer e eles decidem ter um local, né, fixo, onde eles possam fazer as reuniões. Esses locais fixos são as casas e escolas. Então, aqui no mapa, nós temos locais que têm grupos de estudo e tem locais que têm casas e escolas, né? Então, basicamente, essa diferença, né? O grupo de estudo se reúne de forma não regular e as casas e escolas têm um local e se reúnem de forma regular com uma agenda estruturada, né? Quais são as atividades que esses grupos fazem nesses locais? Basicamente aquilo que eu descrevi anteriormente ali no que é feito fora do santuário. Palestras, instruções, nós fazemos grupos de estudos, palestras especiais, isso é quando a gente aborda um tema específico, nós fazemos workshops de discussão e algumas casas-escolas que permitem, que possuem local para fazer ritualística, também fazem a ritualística, tanto ritualística interna quanto a ritualística de segunda câmara ou, eventualmente, alguma coisa ao público em geral. Então, é dessa forma que o Colégio Gnóstico no Roncador está organizado. Aquela estrelinha amarelinha ali que vocês veem no mapa no estado do Mato Grosso é onde fica o Santuário do Roncador, geograficamente falando, e é onde estão as nossas casas-escolas localizadas fisicamente. Isso não impede qualquer pessoa que esteja em outros locais de participar das casas-escolas, né? Como eu comentei hoje, assim como nós estamos fazendo essa conversa aqui online, existe possibilidade de fazer as reuniões, fazer as instruções das casas-escola online também. Eu pulei um slide aqui, desculpe. Muito bem. Seguindo adiante, aqui estão as nossas mídias. Eu gostaria de convidar vocês a nos seguirem no Instagram, Facebook, lá no YouTube também. Lá no YouTube tem várias palestras abordando diferentes temas, não só falando do santuário, mas tem temas filosóficos, falamos de grandes personagens gnósticos da história, enfim, tem uma série de conteúdos que fica lá à disposição de vocês. Nosso principal ponto de contato hoje é o nosso perfil no Instagram, que é o Santuário do Roncador. Então eu convido vocês a dar um pulinho lá, quem tem Instagram, seguir, quem tem Facebook, seguir, porque lá nós falamos de atualidades, nós fazemos postagens praticamente diárias, pegamos pedaços de palestra, curtinho, para a gente dar uma olhada, relembrar algum tema, e passamos algumas informações também. O nosso próximo evento, lá no Santuário do Roncador, é o Encontro dos Filhos do Sol, de 19 a 21 de maio, no Santuário do Roncador. Quem tiver interesse de ir, fica aqui o meu convite, tanto lá no descritivo da bio do Insta quanto do Facebook, tem o endereço do site onde você pode fazer a sua inscrição. E aí você vai poder vivenciar tudo isso que eu comentei anteriormente aqui nessa minha conversa. Eu tive uma vivência quando eu fui lá a primeira vez, sei lá, 2013, 12, nem lembro mais quando. Quando eu cheguei lá, eu fui de carro, cheguei lá, abri a porta do carro, eu desci do carro e falei, que lugar é esse? E eu nunca tive nenhum tipo de sensibilidade, absolutamente nada disso. Eu fiquei parado em pé olhando aquilo e falei, que lugar é isso? A energia de lá emana de uma forma que é indescritível, é impossível descrever mesmo, porque cada um sente ela de uma forma diferente, né? Tem gente que vai lá e não sente nada, né? Tem gente que vai lá e tem experiências, manifestações, enfim. Então, realmente, eu convido a todos, para quem não foi, que se tiver oportunidade, vá. Nós fazemos só 2 eventos por ano lá, em maio e setembro, e aqui nós temos uma fotografia
de uma cerimônia dentro da gruta. Essa é a Gruta Santa Terezinha, essa é a Gruta do Roncador, onde nós estamos fazendo aqui uma cerimônia de vibração de cura, né? Essas pessoas que estão sentadas aqui é o público em geral, é o público que vai ser atendido, e as pessoas que estão em pé ali são as pessoas que estão trabalhando ou então cantando os mantras. E eu gostaria de finalizar aqui a nossa conversa com uma oração gnóstica muito linda, transmitida pelo mestre Samael. E ela fala o seguinte: Tu, Logos solar, emanação ígnea, Cristo em substância e consciência, vida poderosa pela qual tudo cresce e se desenvolve. Vem a mim, penetra-me, ilumina-me, banha-me, transpassa-me e desperta em meu ser todas essas substâncias inefáveis, que tanto são parte de ti quanto de mim. Força universal e cósmica, energia misteriosa, eu te conjuro, vem a mim, remedia a minha aflição, cura-me deste mal e afasta esse sofrimento para que eu tenha harmonia, paz e saúde. Peço-te, por teu sagrado nome, que faças vibrar em mim, neste e nos mundos superiores, tudo aquilo que me foi ensinado pelos mistérios e pela Santa Igreja Gnóstica, e que essas forças reunidas obtenham o milagre da minha cura e da minha redenção. Que assim seja. Amém. Com essa oração do mestre Samael, eu finalizo aqui a minha parte explicativa aqui da nossa conversa, com a nossa saudação, que é essa aqui, que o sol nos ilumine, e fico à disposição de vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, para nós conversarmos. Eu vou... Só um pouquinho... Vamos lá. Muito bem. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, é só ativar o seu microfone aqui. Estou habilitando todo mundo. Eu peço desculpa para vocês porque eu deixo todo no mudo, porque senão fica muito barulho de fundo aí. Tem uma pergunta aqui do Wagner. Deixa eu ler aqui. Ele só comenta aqui. Uma abordagem bastante completa. Obrigado, Wagner. Mas, enfim, meus irmãos e irmãs, eu estou à disposição de vocês aqui para esclarecer quaisquer dúvidas sobre essa estrutura, como funciona o nosso colégio, como funcionam as câmeras, como que é a caminhada de cada um de nós, como que é a dinâmica de quem de quem acredita ser um buscador do seu próprio autoconhecimento, autodesenvolvimento. A ideia aqui era hoje dar uma passada nesse tema. Essa apresentação ela foi gravada. Eu peço a compreensão de vocês, porque ela vai ficar disponível no YouTube depois, para quem não pôde assistir, puder assistir. Ninguém tem nenhuma pergunta? Então, meus irmãos e irmãs, eu agradeço profundamente a presença de vocês. Bom revê-los aqui, mesmo que seja alguns pelo nome. Mas eu espero que todos tenham oportunidade de visitar o nosso santuário, de estar conosco lá nesse solo sagrado, nesse lugar tão especial, e que também encontrem dentro de alguma casa-escola aí pelo Brasil afora o seu local de estudo, o seu local de autoconhecimento, de realização pessoal, e que isso traga harmonia e paz na vida de todos nós. Então, meus irmãos e irmãs, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço
a presença de vocês. Obrigado a todos que estão mandando mensagem, todos tenham uma boa noite e que os mestres de luz acompanhem a todos nessa noite maravilhosa de sono e amanhã mais um dia em nossas vidas.